Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a verdade e a mentira no pacote de corte de gastos defendido por Fernando Haddad. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, vejam, note, está acontecendo uma coisa inacreditável. Começou a se difundir uma narrativa, especialmente na internet, que só pode abrir a boca, só pode criticar o pacote de corte de gastos que está sendo anunciado pelo governo Lula com entusiasmo do Fernando Haddad e cobrado dia e noite da mídia burguesa depois que ele for anunciado. Então, até o pacote ser anunciado, você não pode cobrar, você não pode criticar, você não pode falar nada, entendeu? Então, é como se fosse assim, ó, até agora você não sabe o que é que o governo vai cortar. Mas peraí, gente, isso é verdade? Vamos ver. Você não sabe o que é que o governo vai cortar, então você não pode criticar. Em um vídeo da semana passada do canal, se não me falha a memória, eu dei um exemplo que meus amigos até ficaram tirando onda comigo, né? Dizendo que eu tava com fetiche aí com 50 tons de cinza e não sei o quê. Qual foi o exemplo que eu dei? Eu fiz assim, meu irmão, essa conversa só pode criticar depois que o pacote de cortes for anunciado. É uma conversa que não faz sentido e seria como alguém lhe amarra para dar uma chicotada. Você tá amarrado, tem uma pessoa com chicote que tá aquecendo o braço para começar a lhe chicotar, mas você só pode reclamar, você só pode tentar se soltar, você só pode gritar pro socorro depois que vier a primeira chicotada. Até então você fica calado, entendeu? É essa a lógica. Aí meus amigos ficaram tendo onda comigo, ó, é um bando de canalha. E aí, veja, não faz sentido. E aqui, vamos posicionar o debate nos termos corretos. É sempre importante, a nível inclusive de memória histórica do canal, registrar uma coisa. Quem me acompanha aqui desde 2023 sabe que eu tô falando disso toda semana, que vai vir uma lapada de corte de gastos. Por quê? Porque é algo estrutural, é algo fruto direto do novo teto de gastos, né? É um fruto direto do novo teto de gastos. Então, quando o teto de gastos foi aprovado, o novo teto de gastos foi aprovado e a proposta, gente, já saiu ruim do governo, o Congresso piorou um pouquinho, mas a proposta que saiu do ministro Fernando Haddad já era uma merda, neoliberal, austericida, incompatível com os direitos sociais da classe trabalhadora. Veja, e aí, gente, para exercício político e pedagógico, a gente tem que ficar repetindo as coisas. E repare, veja, ninguém nunca me refuta isso. Ninguém questiona, ninguém debate, as pessoas me atacam, fazem calúnia contra mim, mas veja, é declaração do próprio ministro Fernando Haddad para formular a proposta de novo teto de gastos chamado de arcabouço fiscal. Ele não ouviu ninguém da CUT, ele não ouviu ninguém do MST, do MTST, do MAB, da UNE, do PT, do PCdoB, do PSOL, das universidades públicas, do Andes, ninguém. O próprio ministro Fernando Haddad disse que consultou Roberto Campos Neto, ele mesmo, o bolsonarista do Banco Central, e o banqueiro e especulador Felipe Salto. Percebe? E aí, veja, gente, ninguém nunca debate isso, né? Isso é tudo informação pública, tá na internet, tá no Twitter do ministro, tá no Twitter do Felipe Salto, tá em várias declarações dele. E aí você já começa a perceber o problema. Então é isso mesmo, para apresentar o marco de política fiscal no Brasil, ninguém foi ouvido, a não ser o Roberto Campos Neto e um banqueiro especulador historicamente ligado ao PSDB. Vocês entendem que, assim, o problema já está de saída, antes do Congresso, antes do negócio ir para o Congresso, né? Eu também já debati várias vezes e também ninguém refuta, ninguém debate racionalmente, que é, quando o projeto Novo Teto de Gastos chegou no Congresso, o governo proibiu a bancada petista de apresentar emenda o novo teto de gastos para deixar ele menos pior.
Na época, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Zeca Disseu do Paraná, coloca a foto dele aí, Maxwell, o deputado Zeca Disseu do Paraná, né, liderando a bancada, foi proibido, gente, foi proibido fazer emenda para deixar o projeto menos pior. Alguém fala assim, mas Jones ia passar? Veja, gente, foi proibido sequer disputar. É importante lembrar dessas coisas. Quando o novo teto de gastos foi aprovado, eu estou há mais de um ano no canal debatendo que esses cortes vão vir. A ameaça de corte agora não é só pressão do mercado. E aí, veja, gente, a pressão do mal chamado mercado é a pressão da burguesia. É a pressão dos bancos, dos fundos de investimento, do capital estrangeiro, dos monopólios de mídia, dos rentistas, das empresas que ganham com privatização e por aí vai. Veja, gente, a burguesia pressionar pelos seus interesses burgueses é o esperado. E o papel de um governo supostamente progressista, de um partido supostamente de esquerda, é resistir a essa pressão. A luz vermelha que eu coloco aqui acabou de apagar, gente. Peraí, viu? Bota um carregador. Olha aqui a luz aqui, ó. Ih, é o sabre de luz. É o sabre de luz. O papel de um governo supostamente de esquerda, lideranças de esquerda, é resistir a essa pressão e se contrapor a ela. Neste momento, está se falando num pacote de corte de gastos, não só pela pressão do mercado, é uma necessidade estrutural do novo teto de gastos. Veja, vários economistas passaram todo 2023 mentindo para vocês, dizendo que o ajuste fiscal que o Haddad defendia é um ajuste fiscal pela arrecadação, né? Pela receita e não pelo gasto. Veja, isso sempre foi uma mentira. Isso está escancarado agora. O que eu quero fazer com vocês? Eu vou abrir aqui uma série de arquivos, uma série de documentos, que está mostrando como desde 2023 está se preparando o terreno político e ideológico para esse ataque. O que deixa claro como não faz sentido esse negócio de dizer que a gente não pode criticar o pacote de corte de gastos que está sendo preparado, porque a gente tem que esperar ser apresentado. Veja, é outra coisa que eu falo muito no meu canal e, de novo, gente, ninguém responde, ninguém critica, é sempre ataque, né? É sempre atacar o carteiro para não ler a carta. Até agora, todos os projetos importantes apresentados pelo governo Lula no Congresso foram votados em regime de urgência. Para quem não conhece o trabalho legislativo no Congresso, o que significa apresentar um projeto em regime de urgência? Significa que ele vai tramitar mais rápido, né? Ele não vai passar por comissão, não vai ter audiência pública, vai ser um processo acelerado. É muito provável, e o Haddad está falando publicamente de apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que muda a Constituição brasileira para retirar direitos. Apresentar uma PEC em regime de urgência, o negócio transita em até 45 dias, gente. Imagina só, veja, não dá nem tempo direito, em até 45 dias, não dá nem tempo direito de você entender tudo ali que está em jogo. Quando vai ver, já foi aprovado. Então, corre sério risco de, se essa PEC e esse conjunto de medidas de corte de gastos forem apresentadas, por exemplo, no decorrer dessa semana, amanhã é quarta-feira, né? Estou gravando esse vídeo na terça-feira de madrugada. Pode ser que o negócio seja apresentado ainda essa semana e, a depender da dinâmica da coisa, o negócio já seja aprovado no final de novembro. Sabe, você não vai dar nem tempo de entender, a galera ainda vai parar para fazer análise, que não sei o que, aprovado. Então, o momento da luta é agora, o momento de cobrar é agora, o momento de defender os direitos históricos é agora, porque sim, e aqui há um cinismo generalizado, quer dizer assim, a gente nem sabe o que é que vai vir no pacote de gastos. Sabe, o Fernando Haddad, no meio do segundo turno, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, para a colunista Mônica Bergamo, dizendo que a prioridade do governo era cortar gastos. E ele falou textualmente na entrevista para a Folha de São Paulo, que BPC, piso constitucional da saúde e da educação e valorização do salário mínimo não cabiam no arcabouço fiscal, isto é, no novo teto de gastos. Maxwell, coloca aí na tela, por favor, o trecho da entrevista do Fernando Haddad em que ele fala isso e deixa na tela. Conta, Maxwell, 10 segundos e deixa na tela enquanto eu estou falando para as pessoas lerem com atenção. Então a gente já sabe o caminho, sim, dos ataques. A gente pode não saber detalhes jurídicos, minúcias jurídicas, mas a gente já sabe, por exemplo, que não é corte de gasto para o dinheiro que vai para o agronegócio.
Ô, gente, não é corte de gasto no dinheiro que vai para os militares. Ô, gente, não é corte de gasto no dinheiro que vai para os monopólios de mídia. Ô, gente, não é corte de gasto nos privilégios, né, que a burguesia brasileira tem. É corte de gasto no lombo do povo trabalhador. Beleza? Dito isso, vamos dar uma olhada com atenção em alguns materiais aqui que eu preparei para vocês. A gente começa com a postagem aqui do Davi De Cache, né? O Davi De Cache, economista, um dos principais críticos no Brasil do novo teto de gastos. Davi De Cache, inclusive, fez o prefácio de um dos meus novos livros, junto com Eribaldo Maia. Eu e Eribaldo, a gente escreveu um livro, Cinismo e Morte das Esquerdas, ser publicado pela editora Ruptura. A pré-venda deve começar agora, final de outubro, e a gente teve a honra do Davi De Cache fazer a apresentação do livro. Ficou fantástico. O Davi, inclusive, escreve muito bem. Vamos lá. Há mais de um ano, junto a outros colegas, estou produzindo estudos técnicos, escrevendo artigos acadêmicos, organizando atividades e denunciando incessantemente o pacote fiscal de perversidades antipopular que agora vem à tona. Um pacote que ataca a saúde, educação, direitos trabalhistas e as pessoas idosas e com deficiência em situação de extrema pobreza. Todos que acompanham a política de perto sabiam que esse pacote estava sendo elaborado no Ministério da Fazenda desde o primeiro semestre de 2023 e que seria apresentado logo após as eleições municipais. Presta atenção nessa informação aqui, viu, gente? Já a gente vai confirmar isso aqui, viu? Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Infelizmente, organizações, partidos e políticos de esquerda optaram por um conveniente silêncio para proteger os interesses do ministro Haddad e da Farinha Lima, impedindo a reação popular a tempo de barrar o pacote. Na prática, alinharam-se a um modelo neoliberal autoritário que silencia o debate democrático e ignora os interesses populares, negociando as portas fechadas com a FEBRABAN e bloqueando até mesmo os poucos instrumentos de participação democrática no parlamento, como os debates e audiências em comissões. Nem mesmo a direção do PSOL, meu próprio partido, ou um dos nomes mais conhecidos da legenda, o deputado federal Guilherme Boulos, se pronunciaram. Este silêncio, nesse momento, soa como cumplicidade. Por isso, um posicionamento imediato é fundamental. Alguns ex-ministros do PT, como Davi colocou só José Temporão, assim, José Gomes Temporão, da Saúde, e Roberto Amaral, da Ciência e Tecnologia, já assinaram um manifesto contra esse pacote de perversidades. O ministro do Trabalho, um petista histórico, declarou que pediria demissão caso o pacote avançasse. O ministro da Educação afirmou que não aceitaria tais medidas. E a direção do PSOL, silenciosa. Até mesmo figuras como o camarada Valério Arcari, da Resistência, parecem ter evitado expor essa batalha à militância, mantendo-se distante do cenário de enfrentamento. Veja, gente, é importante pontuar o seguinte. No âmbito da bancada do PSOL, o deputado Guilherme Boulos, ele defendeu apoiar o novo teto de gastos. Ele foi derrotado na bancada, e aí toda a bancada do PSOL votou contra, mas o Guilherme Boulos, em momento nenhum, nas suas redes sociais, seus pronunciamentos públicos, ele fez nenhuma crítica ao novo teto de gastos. Ele, Túlio Gadelha, né, e outras figuras votaram contra, mas não se pronunciaram, não abriram a boca. E aí, gente, o Twitter tem uma ferramenta que é ótima, né? Você pega o arrobazinho do parlamentar, e vai lá na barra de busca, bota lá e coloca lá arcabouço fiscal, novo teto de gastos, NAF e tal, e veja o que foi que o Guilherme Boulos falou, o que foi que o Túlio Gadelha falou, o que foi que a Erika Hilton falou, o que foi que o pastor Henrique Vieira falou, enfim, é importante a gente se atentar para isso. Então veja, o que o Davi está colocando aqui é que esse debate já está colocado há muito tempo, que não é novidade. A dúvida era quando o pacote de ataques viria. E o pacote de ataques é fruto direto do novo teto de gastos. Não é só uma pressão do mercado. É uma necessidade estrutural da mecânica de funcionamento do novo teto de gastos. Aí vamos conferir uma coisa aqui. Presta atenção. Esse texto, presta atenção na data aqui, ó, é de 10 de abril de 2024. Perfeito? 10 de abril de 2024. Vocês estão vendo aqui a data marcada. O título do texto. Acusada de Haddad contra saúde e educação. Vamos ver que esse texto de abril diz
sobre essa temática que a gente está debatendo. Presta atenção. Sempre bem informado em relação ao estado de ânimo do presidente da República, o jornalista Kennedy Alencar não mediu palavras nessa terça-feira. Lula estaria puto com a atitude mais recente de Fernando Haddad. Pela manhã, em entrevista aos jornalistas, o ministro finalmente admitiu em público: há estudos na Fazenda para reduzir o percentual mínimo da receita de impostos destinada à saúde e educação. Segundo Kennedy, o presidente julgou que a fala é contraproducente por despertar entre o financismo expectativas que não serão cumpridas. Há meses, outras palavras, sugere a existência desses estudos e, em especial, aponta o que está por trás dele. O ministro da Fazenda traçou uma política econômica que contemporiza com o rentismo, o setor da economia que mais suga as riquezas nacionais e freia o desenvolvimento do país. Esta opção não podia ser exposta publicamente. Ainda na segunda-feira, por exemplo, assessores de Haddad negavam taxativamente diante de movimentos ligados à luta pelo SUS sua existência, mas o ministro encontra-se diante de dois fogos. De um lado, quer dar satisfação ao mercado, de outro, teme contrariar os movimentos sociais que apoiaram e sustentaram Lula e confrontar o próprio presidente. Aí, feita essa introdução, vamos lá. Aqui começa falando sobre o grau de investimento público da saúde no Brasil, comparado com outros países e tal. Não é bem esse o nosso tema central. Aí vamos lá. Começa aqui, ó, tópico 2 do texto. Os planos do Ministério da Fazenda, contudo, têm sentido oposto. Para a equipe chefiada por Fernando Haddad, o investimento público em saúde e educação precisa cair ainda mais ao longo da próxima década. A proposta do Ministério está expressa em matéria publicada com destaque neste domingo, domingo, viu? 7 de abril, na Folha de São Paulo. Implica eliminar os dispositivos da Constituição que estabelecem os chamados pisos constitucionais. Hoje, o artigo 198 da Carta da Constituição obriga a União a destinar 15% de sua receita corrente líquida. Esses são os famosos pisos constitucionais da saúde e da educação, né? Já o artigo 212 determina que cabem à educação pelo menos 18% da receita líquida de impostos. Tudo isso cairia. O gráfico a seguir, preparado pela Secretaria do Tesouro, mostra o dano. Entre 2025 e 2033, a subtração de recursos das duas áreas poderiam somar 190 bilhões. Veja, saúde e educação perderiam 190 bilhões de 2025 até 2033, se a proposta defendida pelo Fernando Haddad, pela Simone Tebet, pela mídia burguesa, pelos bancos, pelo BTG Pactual, pelo Bradesco, pelo Itaú for aceita, né? Neste último caso, a perda seria equivalente a 3 orçamentos do Bolsa Família. Aí aqui tem um gráficozinho mostrando as perdas. A matéria da Folha não foi um raio em céu azul, pelo menos desde abril de 2023. Veja, gente, a gravidade disso. Abril de 2023. O Ministério da Fazenda lança balões de ensaio para testar a viabilidade da proposta, sem assumir o desgaste de que ela poderia provocar. Nesse mês, o próprio ministro cogitou, em entrevista ao repórter Vinícius Torres Freire, propor nova regra para gasto obrigatório. Em julho do mesmo ano, um relatório de projeções fiscais do Tesouro, vinculado à Fazenda, sugeriria a mesma medida. Especulou-se que o governo apresentaria, nos meses seguintes, uma proposta de emenda constitucional, PEC, para concretizá-la, mas isso não chegou a ocorrer. Por fim, em março desse ano, um novo relatório do Tesouro. Gente, o Tesouro é vinculado ao Ministério da Fazenda, viu? Subordinado ao Ministério da Fazenda, recebe ordens do Fernando Haddad, né? Faz, em seu box 5, a defesa mais explícita do corte de recursos, chegando a elaborar os cálculos expostos no gráfico que vimos acima. A pressão não para de crescer, porque a decisão aparentemente não está tomada. E aí, o Antônio faz todo um debate político sobre as consequências disso e sobre por que o novo teto de gastos obriga estruturalmente a fazer um violento ajuste fiscal no lombo da classe trabalhadora. Leiam o texto completo. O que eu só queria mostrar para vocês é que um texto de abril falava já em detalhes o tamanho da lapada que ia vir e como desde 2023 está em debate, sim, iniciativa do Fernando Haddad, não é iniciativa do Congresso, de atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Depois entrou o BPC na roda, valorização do salário mínimo, previdência social, depois FGTS, depois seguro-defeso e por aí vai. Aí vamos pegar aqui outro texto. Veja, eu vou primeiro ler o texto e depois eu vou mostrar a data para vocês. Presta atenção, presta atenção. Primeiro leio o texto, depois eu vou mostrar a data para vocês. Vamos lá.
Começando aqui, ó. O central, contudo, é que a pressão dos capitalistas foi atendida no chamado arcabouço fiscal lançado no fim de março do ano passado. Revelou-se, então, um plano que, na prática, colocava o reformismo fraco em marcha lenta. Ao contrário do teto de gastos outorgado durante a era Michel Temer, o qual congelava as despesas em termos reais, a nova regra permite crescimento do dispêndio, desde que as receitas tributárias cresçam. Ocorre que tal aumento foi limitado a 70% das receitas, respeitando, note bene, um máximo de 2,5% de expansão anual do gasto público. Assim, forçando as despesas a crescerem mais lentamente do que a arrecadação, a proposta seguiu embutido uma redução gradual do tamanho do Estado, a exemplo da famigerada lei anterior. A lei anterior, gente, a lei do teto de gasto do Temer, né? Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível, ao longo do tempo, com a valorização efetiva do salário mínimo, que acompanha o PIB, e com a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Então, veja, o texto está dizendo que o novo teto de gastos não é compatível, ao longo do tempo, com a valorização do salário mínimo e o piso constitucional da saúde e da educação. Um dos dois tem que cair. Ou cai o novo teto de gastos, ou cai o piso constitucional da saúde e da educação, a valorização do salário mínimo e por aí vai. Beleza? Entenderam? Vamos continuar lendo. Se as contradições típicas do lulismo implicam problemas de longo prazo, agora o próprio curto prazo ficou ameaçado. As concessões a Faria Lima foram longe demais. O executivo comprometeu-se com um arrojado ajuste, colocado em dúvida pelo próprio presidente no final de outubro, estabelecendo meta de déficit primário zero em 2024 e superávites respectivamente 0,5% e 1% do PIB no biênio seguinte. Considerando que o déficit em 2023 deve superar 1% do PIB, zerá-lo representaria um corte expressivo, superando ao realizado na encarnação lulista inicial, cujo impacto foi um dos elementos que acabou por levar à criação do PSOL. Aí, um pouco mais abaixo, o que é que ele diz? A razão de fundo para o caráter paralisante do arcabouço, leia-se novo teto de gastos, está no limite de 2,5% do aumento dos gastos públicos, ainda que se logre obter receitas advindas de taxações inéditas, de modo a abrir espaço para elevar as despesas, a barreira colocada representa um freio inexistente nas experiências lulistas anteriores, independente da meta acordada. Os números a seguir falam por si só. Entre 2003 e 2010, os gastos primários como proporção do PIB, aumentaram de aproximadamente 15% para 18%, criando as condições para implementar o programa Bolsa Família e valorizar o salário mínimo em 66% em termos reais. De acordo com a simulação realizada pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, contudo, se o arcabouço, leia-se novo teto de gastos, tivesse sido adotado em 2003, os gastos do governo não teriam aumentado, porém diminuído 11% para 11% do PIB. Vocês entenderam isso? Veja, se o novo teto de gastos tivesse sido aprovado em 2003, no primeiro ano do governo Lula 1, o tamanho do gasto público no PIB teria reduzido para 11%. Tamanho de desmonte de política pública, de desmonte de serviços públicos que isso significa. Perfeito? Aí, continuando aqui. Em suma, o lulismo, nesta terceira exibição, projeta-se em câmera lenta. O contraste com o passado é nítido. Ao se observar a taxa de crescimento do dispêndio, do gasto da União, vê-se que nos governos de Lula 1 e 2 houve um crescimento real de 7,2% ao ano. Então, no governo Lula 1 e 2, o crescimento do gasto primário, né, da União foi de 7,2% ao ano. Trata-se de um ritmo quase 3 vezes mais rápido do que aquele permitido, na melhor das hipóteses, pelo novo teto de gastos. Mesmo durante FHC 2 e Dilma 1, os gastos cresceram 2 vezes mais rapidamente do que o previsto pelo arcabouço. Beleza? Então, a gente tem outro texto aqui falando que, ó, bicho, o arcabouço fiscal, leia-se novo teto de gastos, vai foder o governo Lula. O governo se colocou uma camisa de força autoimposta e ele é incompatível com valorização do salário mínimo, com o piso constitucional da saúde e da educação. Vamos ver agora a data desse texto. Aqui, ó, dezembro de 2023. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Governo Lula, ano 1, economia. 19/12/2023. Autores: André Singer, petista, foi membro do governo Lula, né? Acho que foi secretário de imprensa ou assessor de imprensa, algo assim, do governo Lula, e o Fernando Rugitsky. Aqui, gente. 2023. Aqui, ó. Tá ligado? 2023. Aí, vamos agora para outro texto.
E aí, gente, não quero cansar vocês não, viu? Assim, mas vamos agora para outro texto. Fui já pro meio do texto, já coloquei no lugar certinho. Presta atenção no que o texto diz. Como já escrevi em abril de 2023, viu, gente? A versão inicial do arcabouço fiscal já colocava em risco o crescimento econômico, a agenda social do governo Lula, como a regra de crescimento real do salário mínimo, as leis que prevêem elevação dos gastos públicos em saúde e educação, os pisos constitucionais de saúde e educação, para não falar dos investimentos transversais exigidos pelas mudanças climáticas. Afinal, gastos previdenciários, educacionais e em saúde pública têm um peso muito significativo no orçamento federal e tendem a crescer pelo menos na mesma taxa de crescimento das receitas tributárias, esmagando outras despesas, caso o conjunto delas só possa crescer a uma taxa pelo menos 30% inferior ao crescimento das receitas. Então, o que está sendo dito aqui por um economista? A proposta inicial do novo teto de gastos, antes do Congresso piorar, já colocava em risco o piso constitucional de saúde e educação, previdência social, valorização do salário mínimo, BPC e por aí vai. O Congresso piorou. O texto detalha tudo que o Congresso piorou. Mas veja, o Congresso piorou um projeto que, se fosse aprovado, e aí é por isso que não dá para colocar a culpa no Congresso. Vocês entendem isso? Veja, é por isso que não dá para colocar a culpa no Congresso, porque o Congresso Nacional piorou a lei do arcabouço fiscal. Beleza? Consenso aqui. Dito isto, se o Congresso não tivesse mexido em nada, não tivesse feito nenhuma modificação na lei do teto de gastos, ela, como partiu de proposta do governo Lula, seria incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação, seria incompatível a médio e longo prazo com a valorização do salário mínimo, com a previdência social. Então, assim, a proposta já veio miserável, já veio ruim, já veio neoliberal. Não foi o Congresso. O Congresso deixou mais neoliberal. Não é que a proposta era boa e o Congresso estragou. A proposta já veio ruim, já veio antipopular e já veio embutido a necessidade de um ataque ao piso constitucional da saúde e da educação. Entendem, gente? Pelo amor de Deus. E aí, veja, é verdade ou é mentira isso que eu tô falando? Vamos lá, refute, pega o projeto original antes do Congresso mexer. É verdade ou é mentira o que eu tô falando? Sabe? Agora, gente, vamos mostrar a data para vocês do texto, né? Data. Deixa eu até ampliar a tela aqui. 23/6 de 2023. Tá ligado? É o famoso ano passado. Faz mais de um ano. E aí, gente, veja, é muito difícil fazer um debate sério, fazer um debate responsável, fazer um debate comprometido com a classe trabalhadora na conjuntura que a gente tá, né? Veja, pessoas como eu eram apontados como profeta do caos. Você tá dizendo que vai ser o fim do mundo e tal. Não, veja, eu estou dizendo que o novo teto de gastos, ele é incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação. Ele é incompatível com valorização do salário mínimo, ele é incompatível com a previdência social, né, com o valor da aposentadoria acompanhar o crescimento do salário mínimo, ele é incompatível com as promessas de campanha do Lula de 2022, ele é incompatível com qualquer projeto de redução das desigualdades. Essa bomba ia explodir. E aí, veja, gente, essa bomba iria explodir em algum momento, tá explodindo agora, né? Mas pode ser que o corte de gastos agora seja derrotado, mas em 2025 isso vai voltar. E não é só pela pressão do mercado, porque o novo teto de gastos, ele é incompatível com os direitos sociais que a gente conquistou na Constituição de 88. Simples e objetivamente. Então, assim, pode ser, eu acho difícil, mas pode ser que a pressão esteja grande nas próprias bases do governo e o governo não faça o pacote de ataques agora. Mas assim, em 2025 isso vai voltar, percebe? Então, o que a gente fez, o que eu venho fazendo, né, não é ser profeta do caos, não é torcer para dar errado, é matemática, gente. Aqui, ó, a arquitetura do novo teto de gastos é incompatível com os direitos sociais da Constituição. Vai cair um ou vai cair o outro. Veja, e a questão é bem simples. O governo, ele mandou para o Congresso um projeto de política fiscal que era incompatível com os direitos sociais da Constituição. E aí, gente, veja. Aí tem alguém que fala assim, Jones, mas você só critica, não dá solução. Meu querido, é muito simples. Bastava não mandar um projeto que antes de chegar no Congresso já era neoliberal, reacionário e antipopular. Porque, veja, gente, é que é o básico, não é? Presta atenção. Vamos lá. Vamos imaginar que o governo não manda uma proposta de política fiscal que fosse neoliberal e o Congresso transformasse ela nisso. O governo Lula poderia fazer o debate público com a sociedade, dizendo assim, eu não estou defendendo atacar o SUS,
atacar a educação pública, atacar a previdência, atacar a educação e por aí vai. Eu não estou defendendo. Meu projeto é esse. É o Congresso que está fazendo isso. Vai lá, veta. Ah, Jones, o Congresso vai derrubar o veto. Perfeito. O Congresso derruba o veto. E aí vamos lá, vamos imaginar esse cenário. O negócio é aprovado. Vejam, o governo fica de fora disso. O governo, inclusive, ficaria com o argumento que o governo quer aumentar o gasto público em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em assistência social, em proteção ao meio ambiente, e o Congresso não deixa. Iria estabelecer claramente um confronto na sociedade entre um governo que defende aumentar o investimento público, melhorar a qualidade de vida e o investimento social na construção de direitos, e um Congresso que quer atacar o SUS, quer atacar a educação pública, quer atacar a proteção ao meio ambiente, quer atacar a geração de emprego, quer atacar a valorização do salário mínimo, quer atacar o benefício de prestação continuada. Se esse fosse os termos do debate, inclusive a eleição desse ano, porque vamos lembrar que o novo teto de gastos foi apresentado em 2023, a eleição desse ano poderia ser, inclusive, em alguma dimensão, até um plebiscito sobre isso. Quem é contra, quem é a favor. Quem é contra manter e ampliar o investimento público, construir direitos, e quem é contra cortar, atacar a saúde, a educação, a assistência social e por aí vai. Vocês entendem? Então veja, vamos lá, é verdade ou é mentira isso aqui que eu tô falando? Se o governo quisesse mesmo não seguir uma política de austeridade, ele poderia até ser derrotado, mas ele teria uma vitória política. Ele poderia ser derrotado do ponto de vista legislativo, mas ele teria uma vitória política. Alguém vai dizer assim, mas João, se fizer isso o Congresso derruba. Mentira, mentira, peraí, gente. Vocês acham que o impeachment é o quê? Um passeio no parque? E aí, vamos ser realistas. Dilma foi derrubada porque a economia teve a pior queda dos últimos 100 anos do capitalismo brasileiro, combinado com os efeitos do ajuste fiscal promovida pelo governo Dilma II e da Lava Jato, numa conjuntura outra, em outro cenário geopolítico. Não é assim não, isso é mentira, sabe? E aí é isso mesmo, o Congresso ia querer derrubar um presidente dentro de um embate que o presidente estava defendendo melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a assistência social, combater fome, combater miséria, gerar emprego em massa. É isso mesmo? Peraí, gente. Que conversa é essa? Que mentira é essa? Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o ministro Fernando Haddad está há mais de um ano trabalhando para criar correlação de forças, para ter uma política de corte. Então assim, gente, desculpa, vejam, e é com toda a paciência do mundo, quem está falando que só pode abrir a boca para criticar o pacote de corte de gastos quando a gente souber em detalhes todas as medidas de ataque à classe trabalhadora, está sendo cínico, canalha e cúmplice da porrada que vai vir no lombo da classe trabalhadora. Aí, vocês podem me atacar. Essa galera fanática aí que tá enlouquecendo, vocês podem me atacar, vocês podem me difamar, podem mentir. Gente, pegaram uma foto minha, que é uma foto com Caetano Veloso, tá ligado? Que eu tirei em 2019. Fizeram uma montagem, então divulgando como se fosse eu e o Olavo de Carvalho. Página petista. Bota aí na tela, Maxwell. Tá ligado? O nível de gadismo. Então, assim, pode me atacar. Isso não vai mudar o fato de que esse ajuste fiscal no lombo da classe trabalhadora vai desmoralizar o governo, vai fragilizar as bases sociais de apoio do governo Lula e vai ser um grande presente para a extrema-direita, pensando em 2026. Vocês podem me atacar, podem me difamar, podem fazer o que quiser. Isso não vai mudar essa realidade, entende? Então, assim, você quer salvar o governo Lula? A coisa que você deveria estar mais preocupado agora é derrotar a política econômica do governo Lula. Porque se esse ajuste fiscal para garantir o novo teto de gasto for feito, meu amigo, se prepare, viu? Porque você pode mentir, você pode caluniar, você pode fazer o que quiser. Mas os impactos reais na vida da classe trabalhadora vão ser sentidos. Isso terá também consequências eleitorais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.